pessoal, estamos aqui com mais um episódio Saúde do Trabalhador em Foco, uma conversa de trabalho. E hoje a gente tem um tema bem diferente e um convidado bem especial. Quem está hoje com a gente, Priscila? Hoje nós vamos estar aqui batendo um papo com o Pedro Henrique Pérez Roriz, tudo sobre inteligência artificial para vocês. Fiquem ligados, depois da vinheta, assista o nosso programa. Saúde do Trabalhador em Foco. Conversa de trabalho. Realização: Sereste, Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador de Araguaína. Apoio: Ministério Público do Trabalho e Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína. Olá, pessoal, estamos de volta com mais um programa podcast Saúde do Trabalhador em Foco. Uma conversa de trabalho. E aí, Priscila, a gente sumiu um pouquinho, né? Pois é, agora estamos de volta. Tava com saudade, né? Eu também, você sumiu, da gente, né? Desse bate-papo nosso, Com de certeza. estar junto com nossos convidados. Isso. Bom, gente, a gente está de volta aqui e é com uma parceria, o Sereste com a parceria da Prefeitura de Araguaína, Prefeitura e a Secretaria de Saúde, juntamente com o Ministério Público do Trabalho. E hoje a gente tem um convidado especial, né? Como todos os nossos convidados, temos mais um especial. Ele chama-se Pedro Henrique Pérez. Pedro estudou com a minha filha, enfermeiro de formação, estomoterapeuta, doutor em ciências da educação, especialista em docência universitária e estomoterapia. Hoje você atua como docente, certo? No curso de enfermagem e de medicina na Unitepac. Foi reconhecido em múltiplas edições como professor, melhor avaliado pela CPA. Tem experiência em terapia intensiva, pronto-socorro, gestão em enfermagem, além de ser pesquisador nas áreas tecnológicas aplicadas à enfermagem, metodologias ativas, com destaque para a gamificação do ensino superior. Interessante, né? Olha só, é muita coisa, Pedro. Muita coisa, né? Também é palestrante e orientador, né, de trabalhos acadêmicos. Muita coisa, Pedro. Bom estar aqui com você. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. É um prazer. É um tema diferente que a gente vai falar hoje. É algo que está trazendo muitas novidades, né? E também muitas dúvidas, né, Priscila? Sim, é o assunto hoje em dia, né? Eu acho que é muito difícil ter alguém hoje para não utilizar a inteligência artificial, né? Sim, sim. Principalmente dentro dos nossos serviços, né? Facilita, melhora, traz... Acho que é a nova geração, né? A IA. Assim como a nova tecnologia, né? A IA é mais uma que tá chegando, né? Exatamente. Eu lembro, engraçado, sobre inteligência artificial, me lembra muito as gerações que passaram desde 90, 60, 70 e vem caindo, né? Os meus pais foram os primeiros a encontrar o computador, por exemplo. Então, quando levaram um trambolhão, que era um computador, para casa, a gente ficava maravilhado, não sabia nem desligar um computador, né? Então, puxava da tomada, achava que era só puxar da tomada. Meus avós tinham contato com a máquina datilógrafa, né? Então, colocava minha mãe para fazer o curso de datilografia, assim como foi as gerações. Hoje, né, nós chegamos na era digital, mas agora com a inteligência artificial incorporada, né, lá dentro dos nossos afazeres. Então, desde as nossas redes sociais, que já tem inteligência artificial, né? Se a gente for pela Meta, ou se a gente for por outras redes sociais, elas já têm inteligência artificial. Mas também nas nossas áreas de atuação, né? Seja ela na saúde, seja ela no banco, seja ela na educação, seja ela na pesquisa, existe inteligência artificial. Então, não tem mais para onde fugir. Você aí em casa, se você usa, escreve aí, pessoal, no YouTube, quem está assistindo, em que você utiliza a inteligência artificial, só pra gente saber aqui um pouquinho o que vocês estão usando ela aí em casa. Mas o que é mesmo essa inteligência artificial e como que ela se diferencia das outras tecnologias usadas dentro da saúde? Bem, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que ir pela nomenclatura, né? Então, quando a gente fala de uma inteligência, quando a pessoa é uma pessoa que tem uma inteligência, ela tem a capacidade de aprendizagem. Então,
quando nós falamos isso para um ser humano, a gente atribui a palavra inteligente para a pessoa que tem a capacidade de aprendizado. Então ela acumulou informações, ela acumulou práticas, ela acumulou experiência suficiente para resolver problemas. Da mesma forma, a inteligência artificial. Ela trabalha com duas formas de linguagem, né? São linguagem de metadados e linguagem de programação, né? Vamos dizer assim, uma parte interna e uma parte externa, para a gente entender melhor, mas que ela tem capacidade de aprendizado. Então, quando eu coloco uma informação lá, e aí você pode colocar aqui o nome de cada um, pode ser que você ache muito bem esses mesmos dados que eu coloquei para vocês aqui, vocês falaram, até mais. Por quê? Porque ela consegue aprender sobre determinadas coisas, pessoas, situações, ela consegue lidar com certos problemas que talvez um ser humano demoraria mais. Então vamos ver, por exemplo, processos burocráticos. Se eu colocasse uma tabela para ela extrair tal informação de uma tabela que tem 1000 nomes, ela trazia para mim tranquilamente. Ou ela calcular dados, ou ela fazer uma rota, por exemplo, para mim. Então ela consegue estabelecer uma certa resolutividade sobre problemas que, às vezes, que são burocráticos, são diários para o ser humano. Ela vem muito mais como uma ferramenta auxiliar do que algo que vai, vamos, substituir alguém. O que é interessante também, porque quando a gente fala da inteligência artificial e essas tecnologias na saúde, ela nunca vai substituir as profissões que nós já temos. Ela nunca vai substituir um enfermeiro, ela nunca vai substituir um médico, ela nunca vai substituir um farmacêutico, um colega fisioterapeuta. Ela nunca tem essa capacidade. Por quê? Porque a gente vai entrar num problema que o ser humano tem e a máquina não tem, que é a criatividade, a inovação, pensar e ver aquela situação e ter uma sensibilidade humana. Então, na área da saúde, nós trabalhamos com seres humanos, é a nossa ferramenta, é o nosso produto, vamos dizer assim, é o nosso cliente. Então, aquele olhar humano sobre esse tipo de detalhe, de problema, ele é muito inerente da inteligência artificial, ela é muito fria sobre isso. Ela não tem capacidade de criativa, então não dá para substituir isso na área da saúde. Mas ela pode ser uma ferramenta auxiliar sensacional. E aí tem vários exemplos disso, né, nos dias a dias. E é confiável? Muitas perguntas, muitas pessoas, na verdade, perguntam pra gente, né? É confiável? É 100%? Aquela informação é verdadeira? Posso garantir? Existem níveis de confiabilidade, né, que a gente chama. Nenhuma inteligência artificial, até hoje, ela é 100% precisa. Isso eu posso trazer com dados da saúde e dados não da saúde, vamos dizer assim. Pelo ChatGPT, a cada 10 informações, aliás, 7 são verídicas e geralmente são utilizáveis. 3 precisam de verificação e checagem, correção, às vezes totalmente errada, principalmente porque ela tem algumas questões que é, por exemplo, quando ela é alguma coisa muito específica, sim, ela viaja. A gente chama isso de surto. Ela meio que surta, ela não sabe, ela cria. Então ela pega aquela informação e inventa. Então, por isso, o nível de confiabilidade dela é errôneo, tá? Então, ela tem um nível de erro, ela tem um nível de acerto bom, mas também um nível de erro que precisa um ser humano ali. Mas olha que interessante. Existe uma universidade de Michigan que criou uma inteligência artificial que ela fazia a leitura de ressonâncias magnéticas para detecção de câncer. Então, a ideia era uma inteligência artificial que verificasse aqueles laudos, aquelas imagens, aliás, e trouxesse laudos sobre aquele tipo de câncer. Além disso, também falando sobre a expectativa de vida daquele paciente, se era um câncer benigno ou maligno, todas essas questões, se era muito rápido a evolução ou não. Quando compararam médicos e a máquina, de 150 casos, a máquina acertou 137, com todas essas informações. Já os médicos acertaram 119. Médicos experientes, a gente está falando de doutorado e tudo mais. Então, a máquina ela tem uma visão, pode ser às vezes até melhor que o ser humano, mas ela não pode ser 100% confiável. Sim. Tem que ter alguém por trás para dar esse veredito final, vamos dizer assim. Tá? E é assim no dia a dia, né? Nem os médicos, às vezes, né? Nós, enfermeiros, técnicos, às vezes a gente... no diagnóstico de enfermagem. Sempre procura uma segunda opinião, né? Sempre de qualquer coisa. Segunda opinião, né? E é bom ele trazer essa questão, ainda mais puxando a sardinha do câncer, né? Que eu sou responsável, então, assim, já fiquei em casa. Nós temos algumas formas de trabalhar
dentro do Sereste, que inclusive a gente utiliza muito o chat GPT, né, para nos auxiliar em algumas programações para a criação de alguns aplicativos, né? E validou muito para nós, né, inclusive em criar questionários para a gente poder aplicar em alguns trabalhadores e tudo. Só que a gente não ficou só nele. Né? A gente pegou o chat, pegou os questionários e a gente pegou a literatura, né? Referências para poder bater em cima se aquilo realmente era ou não era. Ainda mais que o chat, ele consegue pegar, ainda mais agora com essas versões atuais, ele consegue pegar coisas da web, mas ele não consegue pegar coisas dos livros. O livro não é conectado na internet. Né? Assim, mesmo que eu pegue um livro, escaneie, ele joga na internet, o chat ele não consegue parar, pegar aquele livro e ler, entende? Ele só consegue pegar coisas que, vamos dizer assim, de uma certa época para cá. Então ele também tem uma dificuldade nessa questão, né? Então até para ele aprender não é tão simples assim, não. Com o Covid, né? Passou o Covid e tudo, agora a gente chama de síndromes gripais, né? Você acha que acelerou o uso? Sim. Isso aí eu acho que a pandemia foi vamos dizer assim, um marco divisório para qualquer coisa na tecnologia, né? Então a gente pode pegar que antes, né, a gente se encontrava mais, a gente saía mais de casa, os modelos de trabalho eram presenciais, não existia maneiras remotas de trabalho. Acho que eu nunca tinha ouvido falar em, por exemplo, Zoom. Era uma plataforma que para mim nunca tinha ouvido falar. Mas quando eu comecei a trabalhar com a pandemia, depois fui contratado para trabalhar na faculdade como docente, eu não comecei na sala de aula, eu comecei na sala virtual. E foi problemas, né? A gente muita foi muitos problemas. O computador não tinha câmera, não e aí tinha... as nossas a internet não era boa, então... E o processo de adaptação do trabalhador, né? Para aquela muita gente sofreu. A nossa internet, ela não era preparada para isso. Vamos pensar todo mundo em casa, fazendo 1000 coisas na internet, porque não podia sair, né? Todo mundo utilizando a internet ao mesmo tempo, usando energia o tempo, então os nossos modelos mudaram muito, né? Ao mesmo tempo, isso acelerou o uso de inteligências artificiais. Impressionante, porque a gente vai parar para pensar que logo em seguida, ali em 2020, 2021, ficou muito famoso o chat GPT. Foi verdade. Ainda mais porque ele era um auxiliar para ferramentas burocráticas que eu não conseguia fazer antigamente. Sim. Então ele acelerou esse processo. Foi o Miguel, não foi? Que mostrou o site GPT. Foi ele que apresentou. Hoje a gente tem para tudo. Se vocês quiserem, eu recomendo para qualquer coisa. Queremos, vamos colocar aqui para vocês também de casa, né? A gente tem, por exemplo, a imagem, né? A gente tem o Picture IA, tem o próprio GPT hoje faz, né? Gratuitamente. Mas, por exemplo, eu quero fazer apresentações rapidamente, né? Eu posso pegar o Gama, né? O Gama IA também. Sim, e os alunos hoje, não? Ninguém quebra a cabeça mais, né? Pra fazer esse trabalho. é um grande detalhe. Olha que interessante. Nossa geração, e aí eu me incluo, porque eu sou de 96, né? Eu tenho 29 anos. Fiz semana passada. Mas, ó... Parabéns. Palmas. Mas, ó, olha que interessante, ó. Existe um estudo, saiu agora do MIT, que ele pega a geração que só utiliza a inteligência artificial para resolver esses problemas e a inteligência artificial como um assistente, mas de gerações anteriores. Fazendo vamos dizer assim, uma ressonância magnética ali rapidamente nos dois, quem usa como auxiliar e não para resolver de fato os problemas, consegue pensar fora da casinha. É verdade. Porque se eu tirar o GPT, ele ainda consegue resolver o problema. Agora, quem é criado nessa questão, eu vou pensar só com o GPT, se eu tirar o GPT, como é que ele vai fazer? Nada. Era uma coisa que uma professora minha falava. Claro que isso não se aplica na vida real de hoje, mas que ainda mais que a gente vive num mundo tecnológico. Mas ela falava, Pedro, imagine você vai dar uma aula. Isso na minha pós-graduação. Você vai dar uma aula. E se lá não tiver um data show? Porque eu sempre criei muitas apresentações bonitas, sabe? Para os meus alunos. Isso chama a atenção do aluno, né? Sim, sim. E aí ela falava, Pedro, e se não tiver um data show, como é que você vai fazer para chamar a atenção dos seus alunos? Eu ficava com isso na cabeça. Porque uma aula bem... porque uma aula bem dada é uma aula... Não que eu tenha uma apresentação bonita, não é porque o meu aluno usa GPT, mas sim porque ele aprende, ele entende o caminho de pedagógico que está ali proposto, entende?
Então, meus alunos, eles têm que entender que, claro, tem o GPT, mas se eu quero que ele tire é porque eu quero que ele aprenda, a inteligência dele seja desenvolvida. E Então, que é um ele desafio explore, grande. né? Que ele explore o chat. Porque às vezes você faz a pergunta, ele te dá, mas tem a possibilidade de você explorar mais ainda. Mas e olha que interessante, né? Claro, ele pode pegar assim, cara, vai fazer, fazer trabalhos para fazer vamos dizer assim, um trabalho ali que tá difícil, ele vai fazer e vai usar. Pronto, ok. Ele usa alguns métodos, vamos dizer assim, ilegais para colocar que aquele GPT é um humano, na verdade, fazendo. Ok, não tem problema, ele vai tentar ludibriar, o problema é dele. Mas na hora que chegar uma situação real, que é uma prova, ou que é uma prova prática, ou que é lá na vida real, Na vida real, nosso como é que ele vai sair desse problema? É verdade. Porque se ele já usava esse método lá atrás, o que garante que ele vai saber lá na frente o processo correto? Aí que entra. O bom profissional, ele é um profissional que ele tem as ferramentas ao seu dispor, mas ele não é aquilo. Ele não é só as ferramentas. Não depende Não só dele. depende daquilo. Ele é por exemplo, se ele é um bom enfermeiro, é porque ele é um cara bom naquilo que ele faz. Mesmo que ele tenha inúmeras ferramentas, inteligências artificiais, robôs, coisas para auxiliar ele. Ele vai saber pegar aquilo dali e melhorar. Entende? Ele vai pegar aquilo e colocar à disposição dele. Eu acho que é o que resume a inteligência artificial. A ideia, né? A ideia é essa. Muita gente não faz dessa forma, mas a ideia Mas dela é é a essa. Entende? E o que você acha que daqui 10 anos, como que vai ser com a inteligência artificial? O que você vê no futuro? Nos próximos 10 anos... Tá, nós estamos em 2025, né? 2035 tá aí. Eu acho que a inteligência artificial ela vai entrar mais nas nossas vidas ainda. Mais ainda. Então, hoje coisas que parecem, vamos dizer assim... Parece coisa distante ou parece coisa bobinha. Por exemplo, Alexa. Sim. Acho que tem gente que tem Alexa, eu não tenho ainda na minha casa, mas tem gente que tem. A gente vai ver as automações de casa funcionarem melhor. Tá? Mais simples e mais funcionais. Então, você vai chegar na sua casa, abre o portão, aí senha, fulano de tal. Abre o portão pra você. Desliga a luz, liga a luz. Ele vai ser uma coisa muito autônoma. Tá? Isso te preocupa, Pedro? A certo ponto, não. Há muitas discussões disso, né? Pra mim, não. Eu digo que não. Porque, por exemplo, eu acompanho muito, eu gosto de acompanhar as coisas lá de fora. Olha que sensacional seria para um enfermeiro num plantão, principalmente eu que sou esquecido. Vocês viram hoje que eu sou um cara esquecido. Imagina um plantão, ele falasse assim, ó, paciente tal, tem procedimento a essas horas. Você colocou lá na agenda. Você com um tablet aqui, um celular, e ele te dando essas notificações para você poder fazer esse procedimento. Ou, ó, atenção, esse medicamento tá chocando com o outro. Ó, esse medicamento não pode chocar em horário, porque é perigoso e tal. Ou, atenção nos sinais vitais desse paciente. Tá com uma arritmia. Vai lá checar. Então, imagine algo que vai facilitar o meu plantão, deixar ele mais tranquilo do que ele deveria ser. Entende? Ainda mais a gente vive num Brasil onde tem sempre, infelizmente, a gente tem muitos hospitais com sobrecarga de pacientes em relação a enfermeiros. Né? Enfermeiros e técnicos. Né? Então, qualquer ferramenta que pudesse acelerar esses processos burocráticos para o enfermeiro... Olhando por esse lado, muito bom. Eu acho legal quando eu coloco meu problema, sabe? Como ela já me conhece, ela já me chama lá, professor, tudo bem? Não sei o quê. Ela já me conhece, né? Ela não me conhece ainda, eu preciso... Não, eu coloco lá. Já pedi pra ela simular que ela era uma nutricionista. Só pra me brincar com as coisas. Ela fez uma dieta em PDF. Eu quero essa. Eu preciso. Ela tem um prompt, né? Ela trabalha com linhas de prompt. Então você vai digitando, ela vai aprendendo, né? Olha, é legal. Que legal. Como ganhar dinheiro fácil? É interessante, né? Não, mãe, escreve aí que ela vai mandar você fazer. Quais os números que eu jogo na Mega Sena? Ela dá a probabilidade. Olha aí. Ela tem gravado qual é a maior probabilidade dos números de Mega Sena. Claro que não sai, né? Não é assim, Dica, né? gente. Mas se você pesquisar, ela tem os números. Tem esses dados, existem. Quais os números que mais saem, menos saem. É interessante. Vamos fazer Vamos jogar. Vamos fazer um bolão. Vamos. Mas o que é interessante é... Já pensou, imagine uma inteligência artificial que conseguisse
pensar em soluções como essas. Talvez a gente nunca pensou em soluções que ela traria pra gente. Né? Baseado em experiências de outras cidades, né? Se a gente pedisse para ela pensar, por exemplo, será que não tem cidades que tem tiveram anteriormente, né? Que eu vejo, por exemplo, eu não sei se vocês também, quando viajam, por exemplo, eu vejo lá no sul. Eu já fui na lua de mel com a minha esposa em Gramado. Cara, todo mundo parava pro pedestre atravessar. Fazia aquele trânsito infernal. Porque a cidade é muito pequena, uma cidade de 15 mil habitantes, né? Dá pra andar de pé nela todinha, mas todo mundo para pro pedestre atravessar. Impressionante. E aqui a gente corre risco. Não, aqui o pedestre passa, tem que esperar o cara... Ei! Cara, botar a mão e Tem que esperar. acenar, dançar ali na faixa. Pra ver se... Então, é o que eu fico pensando, né? Será que não existem cidades que tiveram o mesmo problema de Araguaína e que já resolveram esse problema? Será que a gente não poderia pegar e a inteligência não poderia ajudar a gente com Uma isso? dica, Comparar, né? A gente ver. conversar, né, com o pessoal do Eu fico trânsito, pensando, né? Eu não sei, é só um pensamento, Sim. sabe? mas Eu gostei da Mega Sena, mas... Vai que ganha, né? eu tô super na hora que eu sair daqui. Mas vamos lá. Olha, eu estive conversando antes de vir com um psicólogo, né? E aí ele veio com várias coisas relacionadas à temática e eu fiquei assim, não, você tem que ir. Mas, infelizmente não deu pra ele vir. E ele falou, Priscila, eu quero que você faça uma pergunta lá. Qual o futuro da inteligência natural nesse aceleramento do uso da inteligência artificial? Boa. Ele trouxe a questão dos filósofos, né? Sim. Que nós paramos, né? Na década tal, Sim. né? Não tem mais aquela... Aquele cara que pensa profundamente mesmo na vida, né? É incrível como eu estava lendo, né, um pouquinho, e aí hoje de manhã, quando eu abri o computador, já veio uma questão falando da inteligência artificial. De já pegou. Falando assim que as pessoas, elas estão pensando menos. É uma boa questão. Até onde a gente vai ter inovação? Sabe, eu fico pensando também, porque assim, inovar é o ato de pensar fora da casinha, né? Então é um cara que pensa, por exemplo, numa coisa nova, desde criar um copo novo, ou um cara que vai pensar num processo diferente de alguma coisa que já existe. Mas eu fico pensando, será que a gente vai ter novas pessoas que vão descobrir como fazer algo novo com essa inteligência artificial? Ou ela vai ter que pensar sozinha? Por todo mundo? Porque, de novo... A nossa inteligência, ela é diferente da inteligência da máquina. A máquina, ela é fria, ela é calculista, ela é precisa em algumas coisas, mas o ser humano é que tem a criatividade, a inovação e a capacidade de pensar em alguns problemas humanos, né? Porque, lembra, a máquina está aqui no computador, né? Tá no mundo dela, e a gente está fora desse mundo, né? Então, de novo, será que as nossas gerações elas estão aprendendo a pensar ou elas estão pensando só no GPT? Se elas estão preparadas para isso, né? E a gente... Para utilizar isso para conhecimento e não para prejudicar, para deixar de pensar, deixar de... Mas para a questão de trabalho, né? Nós, Sereste, a gente usa já faz muito tempo, né? A gente deixa aí ao pessoal que está assistindo, conheçam, acessem, facilita bastante. Muitas vezes traz coisas que faz a gente poder discutir com a equipe, a probabilidade disso acontecer ou não. Sim. Então, assim, nós já usamos. E aí vocês conhecem, entrem, acessem o ChatGPT, os outros que ele vai dar a lista, vai passar, né? Nós vamos colocar aí pra você. Com certeza. Que legal, né? Muito Que bom, tema interessante. Muito gostosa a conversa, Pedro. Muito obrigada. Né? O nosso tempo já está bem corrido. Tem um reloginho aqui do meu lado. E eu quero agradecer a você. Tá? Para falar um pouquinho sobre o assunto. A gente vai ter mais oportunidades. Quem sabe a gente vai fazer mais ações e vamos convidar você para falar um pouquinho sobre isso. Até mesmo porque o Sereste é regional. Então, além de Araguaína, a gente é responsável por mais 16 municípios. Quem sabe a gente consegue fazer algo, né? Juntamente com você.
para você falar um pouquinho para eles, explicar e tudo. Eu acho que vai ser de grande valia para os nossos municípios. Tamo aí, tamo junto. Usar. Para eles tentarem encontrar soluções para os problemas deles, dos municípios deles. Sim. Certo? Com certeza. E a gente trouxe uma lembrancinha para você. Você toma café? Só muito. Eita, vai dar Quem é que é da saúde que não toma café? Olha, uma das coisas assim, eu não coloco no meu currículo, mas eu ajudei a abrir as UTIs Covid, né, na época. Tanto do Covid, né, o hospital de campanha, quanto no regional. Eu aprendi a tomar café porque era 24 horas direto, né? Então eu tomava café a doido. Mas eu não confio em quem não gosta de café. Não, café... E agora, como eu quero emagrecer, tô emagrecendo, eu tenho que tomar sem açúcar, né? Então, é a vida. Você vai tomar na canequinha. Claro, mas eu vou colocar lá no meu escritório. Obrigado mesmo. Obrigada pela sua participação no nosso podcast. Siga a nossa página lá, tá? Curta, compartilhe com seus alunos também, tá bom? Tá bom. E muito, muito obrigada mesmo por você ter vindo aqui falar um pouquinho com a gente. É isso aí. Obrigada, Pedro, mais uma vez. Eu que agradeço. E é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui novamente de volta no nosso podcast e aguarde o próximo episódio. Tem muita novidade chegando aí, com alguns assuntos, alguns temas diferentes para a gente poder trazer e discutir com vocês. Fiquem com Deus. Saúde do Trabalhador em Foco. Conversa de trabalho. Realização: Sereste, Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador de Araguaína. Apoio: Ministério Público do Trabalho e Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína.